1 Crônicas 22. Amém? Todos acharam? Antes de ler, eu só queria explicar o porquê que eu coloquei esse título e por que tem essa foto aqui. Eu não sei se dá para enxergar corretamente, mas chama-se Resultados. Como colher os frutos que tanto desejo? Qual é o fruto? Na verdade é no singular. Qual é o fruto que todo cristão deseja? É tudo que está nas tabuinhas. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22. E aí, a reflexão sobre isso conta uma história interessante lá do Antigo Testamento, mas que fala do resultado. Qual o resultado? Pessoas que na sua vida se dedicaram ao Senhor desde a sua infância e juventude e colheram resultados espetaculares. E a Bíblia conta exemplos de pessoas que tiveram todo o fruto do Espírito, mas que às vezes a gente não associa que essas pessoas têm o fruto do Espírito. Então nós vamos ler 1 Crônicas. Eu deixei ali a ilustração da árvore mostrando o fruto do Espírito, porque a gente tem que começar a enxergar na Bíblia toda. Quando a gente fala da presença de Cristo, Cristo conduziu essas pessoas. Por exemplo, Enoque tinha o fruto do Espírito, Abraão tinha o fruto do Espírito, os patriarcas, cada um que foi conduzido por Cristo, tinha os frutos do Espírito. E lá no versículo 11 do 1 Crônicas 22, Davi vai conversar com seu filho Salomão. E ele diz assim no versículo 11: Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera, ou seja, que a tua vida dê certo, edifica a casa do Senhor, firma o teu pé na casa de Deus. E na vida de Salomão, que é o filho com quem Davi está conversando, literalmente Salomão construiu a casa do Senhor. E edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Deus tinha falado para Davi: Salomão fará isso. Isso era uma promessa na vida de Salomão, mas dependia de quem executar a obra. O Salomão. Se o Salomão tivesse tudo, porque o Davi deixou tudo pronto, material, madeira, ouro, prata, cobre, enfim, é infindável a quantidade de coisas, de recursos que o pai deixou. Mas o pai não podia construir. Deus disse: eu não quero, eu quero teu filho. E aí o Senhor te entrega uma responsabilidade e fala: eu quero você, eu quero que você faça essa obra. O Senhor confiou a mim e a você uma obra. E qual é a minha e a tua reação diante dessa obra? Versículo 12: o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, ou seja, cuidado para a gente não se perder, e entendimento, abrir a cabeça para a gente saber como fazer, e te instrua, ele vai dar a instrução acerca de Israel. E isso com qual propósito? Para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então, se você tiver esse entendimento, se você for instruído e agir com prudência e fizer o que Deus espera de você, então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos, os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo, não temas, nem tenhas pavor. Na aquisição da sabedoria dos babilônios,
Daniel e seus companheiros foram muito melhor sucedidos que seus colegas, mas sua cultura não veio por acaso. A mesma instrução que Salomão recebeu, anos mais tarde, esses jovens receberam também. Mesma instrução do que Davi disse para Salomão. Além de Daniel e seus 3 amigos, foram outros judeus para a corte da Babilônia? Sim. Quem a Bíblia destaca? Esses 4. Por que houve um destaque para esses 4? Será que eles eram já superdotados? Aqui está escrito assim: mas sua cultura não veio por acaso. O que eles conheciam não foi à toa. Colocaram-se em conexão com a fonte de toda sabedoria, tornando o conhecimento de Deus o fundamento da sua educação. Daniel e seus 3 amigos começaram na escola, começaram na vida deles desde pequenos a colocar Deus em primeiro lugar. Oraram com fé por sabedoria e viveram as suas orações. Os jovens que colocaram a fé na esperança de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai ouvir minhas orações. Eles ouviram seus pais, eles acreditaram e falaram: eu aceito. E quando fala, oraram com fé por sabedoria, aonde está escrito isso? Lá em Tiago. Vamos ler um trecho de Tiago 1. Tiago capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 8. Tiago 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, diferenciando o Pai e o Filho, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Daniel e seus 3 amigos foram dispersos pelo mundo, saíram da sua casa, sim, assim como nós estávamos também dispersos. Aí ele diz: meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias provações. A palavra tentação aqui, a tradução melhor é provação. Fique alegre quando você for provado, quando a sua fé estiver sendo colocada à prova, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Só que não é qualquer paciência, não é só um pouquinho de paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita. Daniel e seus amigos tiveram que ter paciência na Babilônia. Eles foram colocados em situações em que eles não fizeram nada errado, e mesmo assim eles tinham que simplesmente esperar em Deus, aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Uns na fogueira, o outro na cova dos leões, o tempo inteiro gente perseguindo eles, e a paciência deles tinha que ser completa. E o versículo continua: para quê? Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Quer melhor exemplo na Bíblia do que Daniel, um homem que foi cheio de sabedoria e da prova de Deus? Sabe qual é o melhor exemplo desse versículo? O profeta Daniel. Ele pediu, ele orou com fé, e o Senhor concedeu. Nós já estudamos que em Daniel 9, 10, Daniel fez o que para receber mais poder e entendimento? Orou e jejuou. Aí o texto continua dizendo: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Imagina Daniel orando, inseguro para com Deus. Deus daria para ele? Não daria. Mas Daniel orou crendo naquilo que ele pediu. E Deus fez o quê? Te dou, Daniel. Você pediu, e porque você foi fiel, eu vou te conceder. E o versículo 8: o homem de coração dobre
ou seja, inconstante, né? É inconstante em todos os seus caminhos. Então o Senhor está colocando uma comparação, a minha e a tua vida e a vida de Daniel, a vida dos seus 3 amigos. Puseram-se os 4 aonde Deus poderia abençoá-los. Neste exato momento, você está no lugar onde Deus pode te abençoar? Com certeza, você está aqui na casa do Senhor. Mas no teu trabalho, na tua casa, onde quer que você esteja, você está procurando colocar-se em posições onde Deus irá sempre te abençoar. Eles fizeram isso. Evitaram o que lhes poderia enfraquecer o intelecto, as suas faculdades, e aproveitaram toda a oportunidade de se tornarem versados em todo o ramo do saber. Daniel e seus 3 amigos, eles aproveitaram tudo que foi colocado na frente deles. Eles não falaram assim, não preciso saber disso, não, isso eu não quero saber, isso não precisa. Eles nunca fizeram isso. Eles receberam o conhecimento da Babilônia, mas eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham que buscar a comunhão, e como nós já sabemos em Daniel 1, eles evitaram as coisas que enfraqueceriam a mente deles. Procuraram adquirir conhecimento para um determinado propósito. Qual era o propósito? Para que pudessem honrar a Deus. O que Davi falou para Salomão? Salomão, Deus tem que te abençoar e você tem que buscá-lo e pedir sabedoria e instrução para que você consiga fazer a obra de Deus e guardar os mandamentos, os testemunhos dele. A sabedoria que a gente tem que pedir para Deus não é porque você quer ser um rico, milionário, bilionário para curtir tua vida. Quando Deus dá sabedoria, é para que o propósito dele seja cumprido. Como nós estamos pedindo? Se nós não pedirmos para o propósito de Deus, não receberemos. E olha que eu já pedi carnalmente. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando eu desprezava, minha esposa começou a pedir incessantemente por sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. E depois de um tempo eu vi que eu estava em falta. E eu comecei a pedir, mas de uma maneira carnal. Não porque eu queria ajudar na obra de Deus, mas porque eu não queria ficar para trás. Sabe o que eu recebi? Nada. Porque eu era o homem que estava duvidando, impelido pelas ondas, e eu era um homem de ânimo dobre. Eu não recebi. Só que a partir do momento em que eu tomei decisões, como as de Daniel e seus amigos, o Senhor colocou. É incrível como Deus abre o nosso entendimento. É inexplicável. Só vivenciando você fala, uau, olha que Deus está fazendo na minha cabeça. É possível. E se é possível na minha, é possível na tua. Não pense porque eu estou aqui na frente que eu sou melhor que vocês, que eu sou inteligente. Irmãos, eu era uma porta, espiritualmente falando. E Deus está abrindo meu entendimento para eu começar a compreender as coisas espirituais. Isso não tem preço. E o Senhor está convidando a toda a igreja a fazer o mesmo, mostrando o exemplo desses homens, com o propósito do quê? Honrar a Deus. Eles compreenderam que para poderem permanecer como representantes da verdadeira religião, em meio das religiões falsas do paganismo, deviam possuir clareza de intelecto, ou seja, inteligência, e aperfeiçoar o caráter cristão. Ou seja, eles estavam lá no meio das falsas religiões da Babilônia. Nós estamos no meio das falsas religiões na cidade. E Deus manteve, falou, vocês têm que manter a religião verdadeira. Para isso, cuidado com o seu intelecto, com a tua cabeça, e desenvolva o teu caráter cristão. Aonde eles tiveram que fazer esse desenvolvimento? Lá no meio da corte do Nabucodonosor. E o próprio Deus era o seu professor. Quem ensinava a eles? Eles só tinham a Deus. Só tinham os 4 ali. Quem era acima deles espiritualmente? Eles tinham algum rabi, algum mestre para ensiná-los nas coisas do Senhor?
eles tinham o Senhor. Orando constantemente, estudando conscienciosamente, ou seja, com muita consciência, mantendo-se em contato com o invisível, andavam com Deus como andou Enoque. Isso está no livro, no devocional que chama Vidas que Falam, na página 247. Então a senhora White está comparando eles com a vida de Enoque. O verdadeiro sucesso em cada setor do trabalho não é resultado do acaso, acidente ou destino. Sabe o que a gente pensa na vida espiritual? Que se a gente simplesmente está na igreja, que de repente vem uma luz e você aprendeu tudo. E a vida de Daniel e seus 3 amigos mostra que foi o esforço, abrir mão, comer certo, vida de oração, perseverar e lutar. Aí eles começaram a receber essas vitórias. Eu escrevi em amarelo: erro nosso, achar que é pura inspiração e que vai cair um clean sem você se esforçar. Erro nosso. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e a prudência, virtude e perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por casualidade. Nada do que é uma pessoa nobre, firme, uma pessoa poderosa em Deus, se consegue por acaso. Nenhum desses grandes pregadores que são verdadeiros pregadores chegaram lá sem muito esforço. Ninguém. Deus dá oportunidades. O êxito, o sucesso, depende do uso do que nós fazemos com o que Deus dá. Deus dá para todo mundo que está sentado aqui, inclusive eu de pé. Deus deu condições, deu oportunidades. O que nós vamos fazer? Sua graça, a misericórdia de Deus é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço. Assim como o Senhor cooperou com Daniel e seus companheiros, Ele cooperará com todos os que se atêm, os que ficam na sua vontade. E pela concessão do seu Espírito, Ele dá o seu Espírito, Ele fortalecerá cada propósito veraz ou verdadeiro, cada nobre decisão. Se você toma uma nobre decisão, uma coisa boa na sua vida, o Senhor estará lá para derramar o seu Espírito. Eu faço um desafio para você. Amanhã é quinta-feira, é feriado. Dá tempo de você colocar a tua cabeça no lugar. Aceite uma decisão nobre que você quer que Deus faça na tua vida. Deus te chamou a fazer alguma coisa e você fala: Senhor, eu vou executar. E você vai ver que Deus vai derramar. Deus está esperando para derramar o seu Espírito na sua vida. Ele está disposto e Ele está nos convidando a fazer isso. Os que andam nos caminhos da obediência encontrarão muitos embaraços, muitas dificuldades, influências fortes, sutis, aquelas coisas silenciosas que às vezes a gente nem percebe, podem nos ligar ao mundo, mas o Senhor é capaz de tornar sem efeito cada esforço que opere para derrotar seus escolhidos. Na força dele, se nós estivermos em Deus, em sua força, eles podem vencer cada tentação, triunfar sobre cada dificuldade. Jesus disse: é mister que venham as ofensas. Elas chegaram a mim e a você. Eu e você seremos ofendidos, seremos escandalizados, seremos perseguidos. Mas no Senhor, Ele tem toda a condição e na força dele para vencer todas as tentações. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo da vitória do princípio sobre a tentação de condescender com o apetite. Então, Daniel e o apetite, né? Olha onde nós vamos parar, de novo na barriga. Ela mostra que por meio do princípio religioso, ou seja, a partir de abrir mão de um alimento para se achegar a Deus, os jovens podem triunfar sobre as concupiscências, os desejos da carne, e permanecer leais às reivindicações divinas, embora lhes custe grande sacrifício. Sabe, jovens,
Vocês vão ter que abrir mão de alguns alimentos. Isso pode doer em vocês, mas a recompensa disso, o maior modelo está lá no livro de Daniel e seus amigos. Só que maior do que eles, teve um que abriu mão de tudo para seguir o seu pai. E esse alguém é Jesus. Daniel e seus amigos foram seguidores, discípulos de Jesus. E Jesus também abriu mão de muitos tipos errados de alimento para ter a vitória e a comunhão com seu pai. Que seria? Olha que pergunta. Que seria de Daniel e seus companheiros se tivessem comprometido com aqueles oficiais pagãos que eram daquele povo, cedido à pressão da ocasião, comendo e bebendo como era costume entre os babilônios? E se o Daniel tivesse mandado um cachorro quente com bacon, ovo, linguiça, um x-tudo e ainda 3 Coca-Cola, 5 Guaraná, 12 pastéis e comer isso a semana inteira, mais as pizzas, o chocolate, tudo que ele quisesse? O livro de Daniel estaria escrito? Deus se revelaria para Daniel? Deus se revelaria para os seus amigos? Aquele único exemplo de desvio dos princípios lhes teria debilitado a consciência. Sabe o perigo da alimentação? Ela deixa a nossa consciência fraca. O direito, e ele não identificaria aversão ao mal. Olha o que significa. O que é aversão ao mal? O mal está aqui e eu olhar para ele e falar: isso é mal, eu não quero. Quando a gente está com a cabeça entorpecida, a gente olha para o mal e a gente quer ir para lá. Quando a gente está com consciência com Deus, a gente fala: isso é mal e eu não quero. A gente recebe força. A condescendência do apetite teria envolvido o sacrifício do vigor físico, clareza do intelecto e o poder espiritual. Um passo errado provavelmente levaria a outros até que, interrompendo a conexão com o céu, teriam sido arrastados pela tentação. Enquanto Daniel se apegava a Deus em firme confiança, o espírito de poder profético vinha sobre ele. Sabe quando que ele começou a receber poder? Conforme ele foi obedecendo, orando e buscando, o dom de profecia foi sendo entregue a ele. Enquanto era instruído pelos homens nos deveres da vida da corte, era por Deus ensinado a ler mistérios dos séculos futuros, aprendendo na Babilônia as coisas dos homens, Deus ensinando as coisas do futuro da humanidade e apresentar para as gerações que iriam vir, eu e você por acaso, mediante números e ilustrações, as maravilhosas coisas que ocorreriam nos últimos dias. Era propósito de Deus que o homem progredisse constantemente, alcançando dia a dia um ponto mais alto na escala da excelência. Ele nos ajudará se procurarmos ajudar-nos a nós mesmos. Nossa esperança de felicidade em 2 mundos depende do nosso progresso aqui. Nós temos 2 mundos, esse e o mundo que está por vir. Nós só teremos e chegaremos ao outro dependendo do nosso sucesso nesse mundo aqui. A cada momento devemos guardar-nos da primeira aproximação da intemperança. Primeira, aqui que tem. Aquele aqui que tem é a hora que você tem que abrir mão, que você não deve aceitar. Caros jovens, Deus nos concita, nos convoca a fazerdes uma obra que por sua graça podeis fazer. Daniel pôde e vocês e eu podemos. Demonstrai pureza de gosto, apetite, hábitos que suportem uma comparação com os de Daniel. Deus os recompensará com, olha o que é a consequência disso: nervos calmos, cérebro claro para entender, juízo equilibrado e vivas percepções. Quem não quer um filho assim? Nervinhos calmos, um filho obediente e manso, um cérebro extremamente funcionando. Imagina meu filho com o juízo equilibrado e percebendo as coisas com muita vivacidade, esperto para perceber as coisas. Os jovens de hoje, cujos princípios sejam firmes e inabaláveis, serão abençoados com saúde do corpo, espírito e alma.
Essa é a convocação que Deus faz para nós nessa noite. Nós vamos cantar que existe uma segurança nessas palavras. A bendita segurança que quando nós somos de Cristo, por Ele nós conseguimos andar na luz. E através de Cristo nós temos a força para vencer. Vamos nos colocar em pé e louvar o Senhor.